O Enfoque dessa semana trouxe um convidado com características bem peculiares. Dinâmico, dedicado, irrequieto na busca de novas descobertas profissionais, dono de uma criatividade ímpar quando se trata de gestão. Atuou em diversas áreas, saiu do papel para a pedra. Atualmente está presente em quase todas as construções de grande relevância, transformando pedras em obra de arte ou peças funcionais e utilitárias, de beleza inigualável. Estou falando do empresário paraibano Douglas Ribeiro Monteiro, bacharel em administração com especialização em sistemas e métodos. O Enfoque de hoje vai conversar com esse criativo e suas histórias de sucesso. E agora vamos para a nossa conversa com Douglas Monteiro. Prazer, Miriam, estar aqui neste programa maravilhoso que eu tenho assistido sempre, e para mim é uma honra participar com você aqui desse programa. O prazer é todo nosso, eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana, um bate-papo bem interessante. Você passou 20 anos na Xerox do Brasil. Saiu do papel para pedras. Nos conta essa história. Realmente foram longos 23 anos de aprendizado, né? A Xerox foi uma escola para mim. A cópia em si, não é? Uma grande multinacional, mas eu tinha um objetivo na vida de voltar a morar na minha cidade natal, que era Paraíba. E na época você atuava onde? Na época eu atuava em Recife, que era aqui próximo, mas a família ia crescendo e eu sabia que a empresa ia mandar sempre mudar de cidade. E o meu objetivo era voltar para a minha terra. Então, quando meus filhos começaram a crescer, e eu tinha um objetivo, 40 anos, deixar a empresa. E realmente isso, aos 41 anos, eu deixei a empresa e procurei seguir a carreira solo, né? A pedra, para mim, foi assim uma coisa inusitada, né? Quando eu saí da Xerox, eu ainda consegui ficar na folha da empresa por algum tempo, porque ela me deu tempo para pensar, mas eu já sabia o que queria. E, na época, estavam montando aqui na Paraíba uma empresa de exploração de granitos e beneficiamento. E conheci o pessoal dessa empresa, me enganjei, comecei a representar essa empresa por algum tempo e depois resolvi ingressar no ramo de marmoraria, ou seja, beneficiar aquele produto que antes eu representava eles. Você atuou praticamente em todo o Brasil. O que mudou nesses anos todos em termos de mercado, em termos de concorrência? Atuar em todo o Brasil ou em todo o território nacional, para mim, foi uma grande experiência, né? Eu conheci pessoas, fiz amizades, e o que mudou nesse período, as pessoas mudam, né? A política muda, né? Eu comecei a trabalhar e andar pelo Brasil ainda na época da Revolução, e naquela época eu trabalhava numa multinacional e você não poderia falar em política, né? Sempre era proibido você falar política e tal. O Brasil, ele mudou muito de lá para cá, né? Abriu-se o mercado, né? O mercado internacional. Hoje você lança produtos simultaneamente, né? As cidades cresceram muito. Eu lembro que na época que eu trabalhei no Rio de Janeiro, o escritório da empresa era no Hotel Glória, né? Depois foi para Rodrigues Alves, depois nós fomos para um centro de distribuição em Resende, e mudou muito isso aí, né? A empresa mudou e o Brasil hoje é uma potência graças à abertura do mercado internacional e à globalização. Então, a globalização e o mercado internacional foram fatores decisivos para essa concorrência hoje ser mais aberta, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje você lança um produto simultaneamente lá fora e lança aqui, e às vezes muito antes você lança aqui, né? Haja vista aí agora, com esse evento da Casa Cor, eu lancei um produto na Casa Cor, no ambiente de um arquiteto, que ele está sendo lançado essa semana na Itália, em Verona. Então nós lançamos antes na Paraíba, né? E isso era impossível acontecer se não houvesse essa abertura e a globalização geral de todos os países.
No início da nossa abertura, na sua apresentação, eu disse que ia conversar com o criativo. Geralmente essa linguagem é usada quando se trata de publicidade, que é a pessoa que redige, que cria, é chamado o criativo. E eu usei essa mesma palavra para você. O que o torna um empresário vivo diante de tanta turbulência econômica? Olha, ser empresário no Brasil é preciso ser criativo. Além de ser criativo, é ter coragem de investir, né, e ser inquieto. Porque você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Você tem que ir atrás, tem que estar sempre em busca de mudanças e criando, né? A própria crise nacional e a internacional que nós tivemos há 4 anos atrás, uma grande crise internacional, ela fez com que o empresariado ele se adaptasse a esse modelo de economia, não é? E a gente tem que sempre estar buscando, criando, tá? Inovando e também economizando. Ou seja, as empresas hoje, quem não descarta aquilo que já não serve mais, está fadado ao insucesso. Outra coisa que nós não podemos também deixar de focar é o nosso concorrente. Por menor que o concorrente seja, por insignificante que ele seja, mas você tem que estar sempre de olho nele. E sempre estar de olho na inovação. Se você não está de olho na inovação, se você não está disposto a mudar, a criar, você não vai sair do lugar como investidor, como empresário nesse país, ou acho que também no mundo inteiro. Uma morte, inclusive, prematura. Exatamente. A política nacional só tem foco voltado para o Nordeste na época das eleições, como agora, isso é fato. De que forma um empresário nordestino que participam da economia ativa do Brasil poderia contribuir para reverter essa situação? Isso é fato, tá? Isso é verdadeiro. Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, participar de uma Casa Cor em São Paulo. E eu tive muita dificuldade, apesar de estar com uma arquiteta de renome na Paraíba, de fazer essa Casa Cor em São Paulo. Primeiro porque o franqueado olhou para mim e disse: como é que você vai fazer essa logística da Paraíba para São Paulo? E depois os fornecedores também ficaram com medo. E a minha resposta foi a seguinte: olha, eu já fiz uma igreja aqui em São Paulo com uma obra grande de 3.000 metros quadrados de rochas ornamentais. A Casa Cor, para mim, em São Paulo, isso aí é um problema meu. E conseguimos terminar o ambiente dessa arquiteta primeiro do que todos os ambientes da Casa Cor. Foi o primeiro ambiente e fomos premiados lá na Casa Cor São Paulo, graças a Deus, com o nosso trabalho aqui. O que eu acho que o empresariado do Nordeste ele deveria fazer era se unir, talvez criar uma associação, uma classe representativa, para que pressionasse as forças políticas para que nós tivéssemos vez no cenário nacional. Sabemos que nós temos algumas entidades aí como a FIEP, nós temos hoje os SEBRAES, o SENAI, mas nós não temos muita representatividade. E isso eu acho que o empresariado nordestino, ele falha nisso aí. Precisa se criar forças, precisa se organizar e precisa de buscar subsídios para o Nordeste, tá? Porque o Nordeste é uma região rica, o Nordeste é uma região grande, inclusive em mineração, tá? E assim, no Nordeste nós temos hoje todo o minério hoje que sai do Nordeste para as empresas de porcelanato. Eles saem daqui da Paraíba, inclusive. Os quartos para fabricar a superfície de quartzo, que hoje é um produto muito vendido no mercado dentro do meu ramo. As mineradoras são aqui do estado da Paraíba e do Nordeste, incluindo Rio Grande do Norte, Ceará. E, infelizmente, não existe uma organização do empresariado, uma classe forte, para ir buscar isso junto às classes políticas. Acho que nós, nordestinos, precisamos deixar de ser títulos de eleitores, né? Nós temos que deixar de ser título de eleitor e cobrar, não é? E cobrar, se organizar e buscar o melhor para a gente, porque senão vai acontecer o seguinte: vai se tornar fazer o Brasil do Sul e o Brasil
do Nordeste. Inclusive tem uma música de Braulio Tavares que fala exatamente do Nordeste independente. Diante da sua experiência como gestor, como administrador, quais seriam os pilares que os gestores públicos deveriam se pautar para ter uma administração exitosa? Mas você só vai responder isso após os nossos comerciais. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho.